Estamos aqui de novo no canal Chá da Literatura Holística com Celine e vamos brevemente comentar essa parte inicial de Atlântida no Reino das Trevas. Eu vou só comentar com vocês o que me chamou muito, mas muito a atenção. Assim como eu fiz algumas descobertas no primeiro livro, no Atlântida no Reino da Luz, lembra quando eu falei sobre as pirâmides e sobre a cura através da energia vril? Aqui no volume 2, o Roger, que é o Andrei, o personagem principal do livro, ele é médium espírita, é ele que faz a psicografia, é ele que é assessorado pelo mentor espiritual, que ele teve o privilégio de conhecer em outras vidas e que agora o acompanha, assim como a sua esposa, que reencarnou várias vezes com ele, que é o grande amor da vida dele, está acompanhando ele, auxiliando no desenvolvimento dessas obras, tanto o volume 1 quanto o volume 2. O que me chamou muita atenção é que o livro já inicia com o Andrei e o amigo dele, o Arnash, eles juntos tentando desprogramar, desmontar uma réplica de uma pirâmide que está em um lugar de difícil acesso. É interessante vocês lerem para ver o acesso, de como se chega lá, e toda a questão da ilusão em se estar no plano espiritual, na quarta dimensão. O quanto é muito interessante que eles chamam assim, desde a primeira obra até essa segunda obra, especificamente na segunda obra, eles chamam muita atenção para o poder da mente. Tudo é mental. Tudo é, e eu comentava com uma amiga e a minha amiga me dizia, tudo é energia. Tudo é energia, tudo é vibração, tudo é frequência. E tudo está atrelado à mente. Então, tudo na terceira, na quarta, na quinta dimensão é mental, é o poder da mente, a mente que cria, é a mente que aprisiona, é a mente que liberta. Então fica muito claro assim, todo o jogo de situações que eles passam e são assediados e momentaneamente sofrem riscos iminentes, e no momento que a mente deles desperta que eles têm esse poder, independente de estar ou não um mentor próximo deles, eles conseguem vencer os obstáculos e empecilhos. E essas obras espíritas do André Luiz já traziam que a pessoa tem que se libertar dos seus, não só dos seus traumas, mas dos seus medos, porque o medo cria obstáculos, mas mais do que medo, dos seus, daquilo que faz com que a pessoa fique remoendo e se condenando, aquele sentimento que aprisiona. Ela tem que se libertar disso, desses sentimentos que são assim. Sentimentos de medo, sentimento de culpa. Isso tudo aprisiona. E isso fica muito claro no livro. Então, eles estão ali tentando desarmar essa pirâmide, que não é fácil, que tem um código milenar, que tinha trevosa ali protegendo, guardando a pirâmide para ela não ser tocada, não ser descoberta e muito menos ser desarmada, né? Desintegralizada, que foi o que acabou acontecendo. Mas antes disso acontecer, eles descobrem na pirâmide, em alto relevo, o nome dos dois, o prenome dos dois. Ou seja, eles foram alguns dos que mentalizaram, planejaram, executaram e concretizaram a pirâmide. Então, eles conhecem sim os segredos da pirâmide, só que isso está apagado no seu inconsciente. Também fica interessante que eles falam nisso, a luta do consciente, do inconsciente, daquilo que a gente, que não vem à tona, mas a gente viveu e sabe das respostas que está no inconsciente. Olha que interessante. E eles conseguem, então, o que eles conseguem fazer? Eles conseguem desarmar, eles conseguem decodificar, mas quando eles descobrem que o nome deles está ali, naquela pirâmide, que naquele momento é reconhecida por eles como um protótipo de todo o mal sobre a Terra, porque é a partir dela que são emitidas energias e vibrações que hipnotizam toda a humanidade,
e que muitos dos acontecimentos se concretizaram justamente pela existência da pirâmide e que eles ajudaram a constituir, por exemplo, então eles tinham coautoria nisso e, por exemplo, eles veem ali a situação naquele momento em que Jesus estava sendo julgado por uma massa de pessoas que gritava euforicamente, e no livro fica claro, estava aquela massa de população estava absolutamente hipnotizada, ou seja, manipulada e induzida pelas frequências vibratórias, pelas ondas que vinham dessa pirâmide, desse protótipo. Essa massa, ela grita em prol e defesa do Barrabás, condenando Jesus. E eu sempre pensei, como assim? Mas cadê aquela multidão de pessoas que seguiam Jesus? Aquela multidão, para quem viu a novela Jesus, tá por lá de fora, trancaram os portões. Os sacerdotes do templo na época mandaram trancar os portões e não deixaram entrar. Os que estavam ali dentro estavam altamente hipnotizados por essa pirâmide. Andrei se desespera, deixa cair a sua frequência, a sua energia, e aí os trevosos ganham força. E outra situação que aparece ali, e que um trevoso vem, eles começam a mentalmente, por telepatia, a discutir. E é incrível que um trevoso fala algumas coisas de bastante fundamento. Ele diz que a culpa de tudo é da humanidade, pela fraqueza da humanidade, porque a humanidade, ela pensa só em si, quanto muito nos seus familiares. Ela é egoísta e ela quer o poder para ela própria, ela não tem capacidade de pensar nos outros, no meio ambiente, que ainda se alimenta de carne, infelizmente, né? Eu estou nessa luta tentando, mas não é fácil. São costumes de longa data, mas eu percebo que cada vez que eu me alimento, principalmente com carne vermelha, eu fico pesada, tudo fica mais difícil. E ele fala isso, que nós não temos sensibilidade para ver o outro. Quando eu estou, agora neste momento estou em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, mas quando estou em Chapecó trabalhando, eu vejo os caminhões passarem carregados de porcos, caminhões carregados de aves, aves brancas, grandes, e eu vejo o sofrimento deles. Eles sofrem. E isso no livro Todos os Animais Merecem o Céu, que eu já comentei com vocês, o sofrimento do animal, o animal sente que vai ser assassinado. Ele começa a transmitir para a própria carne aquela ansiedade, aquela angústia, aquele desespero, essa energia, ela adentra na carne e ela fica ali como fluido vital, inclusive em peças de carne quando a gente consome. E esse trevoso fala aqui no livro que a gente não tem capacidade de respeitar os animais que estão compartilhando conosco dessa existência, dessa reencarnação. E infelizmente tem que dar o braço a torcer para ele. A palavra correta seria dizer, ele está certo, tem que concordar com ele nessa explanação. E aí o Andrei descobre também ali naquele momento que, e faz todo sentido, na época do Holocausto, 3 sacerdotes do Vril, do lado da magia densa, pesada, reencarnam e são 3 alicerces do Hitler. E eles querem instaurar aquilo que foi o motivo da decadência da Atlântida e motivo da eliminação, da explosão, do sumiço de Atlântida como continente inteiro, foi a luta entre as duas raças. Foi a luta pelo poder, a forma de viver luxuriosa, egoísta, individual, e tudo isso trouxe como consequência a eliminação, infelizmente, a eliminação da Atlântida e daqueles que permaneceram lá, porque muitos conseguiram fugir antes e ajudaram outros povos a constituir outras raças e ajudar na ascensão, na evolução desses povos, levando seus conhecimentos. E é interessante que o povo de Atlântida, o povo originário, ele não se preocupava com o trabalho braçal. Ele se preocupava apenas em cuidar da sua
evolução intelectual e a evolução espiritual. Por isso eles usavam muito a tecnologia para eles poderem se dedicar para o lado espiritual. E eles descobrem que durante o Holocausto, Hitler teve o apoio de 3 magos negros reencarnados, que queriam instaurar ali o que aconteceu lá em Atlântida, o poder, a luta pelo poder para impor hierarquicamente uma raça como sendo superior a outra, a raça ariana, a raça branca, como sendo superior a outra, que não é verdade, todos somos iguais. E também estavam atrás desse conhecimento da energia vril que eles queriam usar, e aí eles interpretaram o livro traz, muito interessante isso, estou chocada com essa informação, eles interpretaram de forma errada, os nazistas interpretaram de forma errada as obras da Helena Blavatsky, na Sociedade Secreta, que são 6 obras, eu tenho um resumo que ainda não terminei de ler, e eles usaram esse conhecimento de forma errada e eles estavam atrás da energia vril para eles se apoderarem dessa energia e usarem para o mal. E também eles estavam atrás de algo que se conhece como o segundo sol, que seria o sol negro. Não acho essa expressão correta, mas na época que foi escrito o livro está todo cheio dessas expressões que com certeza não foi por maldade, mas era a época que se vivia, que se usava quase que diariamente. Nuvem negra, energia negra, sol negro, mas no livro de sol negro. Então, nada mais seria do que um sol que não tem uma luz LED, mas um outro tipo de luz, né? Provavelmente, ou ausência de luz, né? Que faz com que ele fique escuro, ou denso por falta de energia, de vibração, de frequências. Então, nesse sentido, eles estavam atrás desse conhecimento. E a grande descoberta é que quando passa tudo isso e que o povo alemão desperta, eles mesmos ficam chocados como que eles compactuaram com aquele momento da história da humanidade. Por quê? Porque estavam hipnotizados por aquela pirâmide. É a pirâmide que emitia aquela energia para manipular todos ao mesmo tempo. Não justifica, né? Aconteceu, todo mundo vai ter que pagar, seja com reencarnação. Ela é a lei da física. É física, não é lei de magia, nem de espírito. É física. É a ciência que diz ação e reação. É tudo aquilo que vai e volta na mesma velocidade, no mesmo peso. Enfim, vão ter que pagar mesmo estando hipnotizados. Mas que é interessante essa descoberta minha no livro, que eu tinha muitas dúvidas, isso veio sanar essas dúvidas. Então, Andrei, neste momento, ele está, depois de 5.100 anos, lutando contra si mesmo, fazendo a reforma interna, ele já está reencarnado e, através desse sonho, ele vai até lá com o apoio, ajuda e proteção de Hermes. E o amigo dele, que está na iminência de reencarnar e também está saindo do lado escuro da força e quer vir para o caminho da luz, ajuda ele. Então, é uma pequena contribuição deles para a humanidade inteira. E por isso que muitos dizem, somos massificados pelas mídias, pelas redes sociais. Antigamente só se falava na TV, né? E hoje nas redes sociais intensamente. Vem daí, é um legado desse período. Mas eles conseguem desligar isso. Então, nessa primeira parte, nas primeiras 30 páginas do livro, é isso que vocês vão encontrar. Essas informações mega interessantes. Então, eu vou continuar lendo e narrando aqui, contando para vocês, aos pouquinhos, tudo aquilo que eu vou descobrindo. E sem esquecer que a Evelyn, que é a Cristal, também acompanha ele no plano espiritual, auxiliando ele. Me chamou muito a atenção que no momento que eles são atacados com aquelas imagens, e eles percebendo que eles, por culpa deles, praticamente, né, eles, não que eles tenham uma culpa direta, mas eles ajudaram a constituir aquele artefato do mal, e que aquilo influenciou tantas tragédias e causou comoção nele, no mestre dos mestres, Jesus.
Então, aquilo fez com que a energia deles fosse caindo e o Hermes foi se afastando e todo aquele ambiente que estava envolto em energia branca, energia de paz, de amor, de calmaria, de serenidade, de repente foi baixando, baixando e os trevosos foram criando e constituindo mais poderes, se aproximando e jogando energia e imagens telepaticamente para desequilibrar eles, para eles não conseguirem desarmar. Mas quando eles estão quase sendo derrotados, o Andrei diz: Meu Deus, nos ajuda, por favor. E pá, de repente tudo se transforma. E eles já estão lá do outro lado. Mesmo depois de ter desarmado, isso aconteceu depois que eles desarmaram a pirâmide. Assim mesmo, os trevosos foram para cima, né? Porque afinal, a existência deles, de guardiões milenares, não tinha mais sentido. Então eles começam a atacar. E um vem com uma foice, um martelo para cima da cabeça deles. E aí que Andrei grita, né? Pede ajuda a Deus. E me lembrou muito do livro das 13 obras do Espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier, quando no nosso lar, depois de 8 anos, o André Luiz no umbral, ele lembra de orar, ele é socorrido. A gente vê isso tanto no livro quanto no filme, ele é socorrido. E naquele momento, Andrei pediu com toda a força dele para Deus, diretamente para Deus, e imediatamente ele foi socorrido. É muito lindo, vale muito a pena ler, meus queridos e minhas queridas. Até o próximo vídeo, onde eu continuarei aqui contando para vocês as curiosidades que eu vou descobrindo nessa maravilhosa leitura. Só de ler o livro eu sinto a energia me envolvendo. Vale muito a pena ler. Grande abraço, fiquem em paz, fiquem bem, fiquem com Deus.